própria dos filhos de Deus. A formação espiritual é um processo que nos conduz a ser formado em Cristo, conformado com Cristo e transformado por Cristo. Ele tem uma série de propósitos e objetivos na vida humana. Mas um dos principais objetivos da formação espiritual é afetar nossos relacionamentos. Relacionamentos que tocam a vida com Deus e a vida com o próximo. De todos os relacionamentos que nós podemos ter com algum semelhante, com algum ser humano, não há dúvida de que o casamento é a coroa desses relacionamentos. A grande dificuldade que as pessoas têm hoje para manter vivo o voto matrimonial não é porque seja difícil de o fazer, mas porque existe, na verdade, toda uma composição na cultura que contribui para a diluição das relações humanas. O evento tecnológico nos colocou distante uns dos outros, embora hoje nos comuniquemos com mais facilidade. Mas a gente ficou, ou a gente virou, ou eu não sei quando isso aconteceu, em algum momento da nossa história, mas a gente se tornou um tanto quanto refratário à manutenção do voto conjugal. Eu não sei se é uma oferta exagerada de sexo, se é uma exposição exagerada publicamente de corpos perfeitos que aguçam, seduzem o olhar tanto do homem quanto da mulher, que casamento vem se tornando um ambiente onde a gente precisa cada vez mais se especializar para poder lidar, pelo menos de uma forma mais espiritual, com a relação conjugal. Mas quando a gente vai olhar nas Escrituras, todo o processo da criação aponta para a nossa fragilidade. Qualquer ser criado reúne talvez uma força maior do que o ser humano, dentro, obviamente, avaliando dentro do seu reino próprio. A verdade é que nós somos muito frágeis, somos criaturas fracas, feitas de barro. Criaturas estas nas quais Deus escolheu depositar a sua glória, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Ele mencionou nesta passagem que deveria nortear a nossa vida, porque é uma passagem que nos coloca no lugar. Nós não somos gente feita de ferro, nós não somos seres eternos, nós somos uma escultura animada de barro. Barro. Paulo, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, ele disse: temos, porém, este tesouro, quando ele está falando do Evangelho, temos este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É verdade. Criaturas de barro são frágeis demais para manter compromisso, para fazer um voto e sustentá-la. E então o que fez Deus? Deus pegou no seu mais valioso tesouro e colocou dentro dessas criaturas de barro, que é o Evangelho, para nos lembrarmos de que nossas relações, sejam elas a nível do casamento ou em outros níveis, elas são sustentadas pela força do Evangelho, pela glória do Evangelho, pela grandeza do Evangelho. A verdade é que foi com essas criaturas que Deus fez aliança, com essas criaturas frágeis, com essas criaturas de barro. E para demonstrar o seu poder,
colocou dentro delas o conhecimento do Evangelho, de modo que cumpre-se a palavra do profeta que diz que Deus tiraria de nós o coração de carne, de pedra, e colocaria dentro de nós um coração de carne e nele inscreveria suas leis. Nós temos um coração frágil, que habita num corpo frágil, guiado por uma mente frágil, mas Deus escolheu fazer alianças conosco e colocar dentro de nós a sua palavra. Portanto, quando você, diante de uma testemunha ou diante de uma autoridade, empenha a sua palavra, você está revivendo todas as grandes alianças que Deus fez com você, ou Deus fez com os nossos ancestrais. Primeiro, foi a aliança edênica, aquela aliança do Criador com a sua criatura, de lhe dar um espaço para ele viver, de certo modo, protegido e alertá-lo com respeito aos perigos da sedução da serpente. Segundo, foi a aliança que ele faz com Noé, de nunca mais voltar a destruir a terra e a humanidade com águas de dilúvio. Terceira foi a aliança que ele fez com Abraão, onde ele mostra as estrelas dos céus e promete que Abraão seria pai de uma grande nação. E por aí ele vai fazendo alianças, faz aliança com Jacó e muda o nome dele de Jacó para Israel. Faz aliança com Moisés no Sinai e Moisés traz consigo a representação de toda uma nação até fazer a nova e perfeita aliança, onde não existe mais lugar para uma nova aliança, porque essa é perfeita. E ele compara a essa perfeita aliança feita no sangue de Jesus. A comparação feita na Bíblia é com o casamento. A metáfora do casamento é a metáfora da relação entre Cristo e a igreja, portanto, aponta para uma aliança perfeita. Os casamentos precisavam também refletir uma aliança perfeita, uma vez que nós estamos buscando ser a imagem de Jesus. Uma vez que nós estamos buscando refletir publicamente as virtudes de Jesus. O empenho da palavra dita ao outro foi ensinado por Deus através da história, empenhando ele, Deus, a sua própria palavra, a palavra do Criador. Por isso, os votos de fidelidade mencionados na presença de Deus estão presentes como esse marco do processo criacional. E só criaturas que trazem de fato dentro de si o tesouro do Evangelho conseguem perceber a grandeza da aliança do matrimônio. Só quem traz dentro do seu coração realmente a compreensão de quem é Cristo percebe que casamento é de fato uma aliança irrevogável. Não existe como revogar um casamento, embora nós possamos admitir que existam processos legais de desvinculação relacional entre seres humanos de uma sociedade, essa desvinculação não é reconhecida nas Escrituras. A Bíblia diz que o processo de divórcio aparece na Bíblia como sendo um processo desencadeado pela dureza do coração humano. Moisés permitiu, disse Jesus, dar-lhes carta de divórcio por conta da dureza do coração humano. Mas essa não foi a pegada de Jesus e esse não foi o ensinamento de Jesus. Agora imagine, com o casamento sendo estabelecido antes da queda, antes da gente conhecer pecado, não é glorioso pensar que o poder para perpetuar a obra criadora através da geração de outros seres humanos foi colocado dentro do casamento? Um homem e uma mulher casados amam-se perfeitamente, fundem-se numa só carne, num ato de perfeito amor e autoentrega. E o processo criacional tem continuidade gerando outros seres humanos, e outros seres humanos, e outros seres humanos. Portanto, a procriação e a formação de família é um elemento estabelecido nos fundamentos da criação, dando ao casamento o status divino e um memorial da criação. Quando eu estou diante de alguém, com a minha mulher, com a pessoa que Deus separou para estar ao meu lado, e a gente esse ano faz 37 anos, partindo para 44 anos de convivência. Entre namoro, noivado,
e casamento, 44 anos, 2 filhos, 3 netos, caminhando para a 4ª edição a qualquer momento. Então, quando eu olho para o casamento, eu não vejo um papel assinado, há uma espiritualidade por trás do casamento que precisa ser percebida pelos santos de Deus. Há um negócio assim, espiritual, um peso, que merece ser estudado, que merece ser guardado. E no meu coração, no fundo da minha alma de crente, não é a minha alma de pastor, não, é a minha alma de crente. Eu não consigo conviver bem com deserções. Consigo. Eu não sei se é o meu pecado, você é compreender demais a teologia do matrimônio, mas não dá para você aceitar deserções. E existe alguns elementos no processo de formação espiritual que nós precisamos considerar no casamento, que é a manifestação do Deus Trino. Um homem e uma mulher que se amam plenamente e que manifesta seu amor nas 3 dimensões da vida humana, no corpo, na alma e no espírito, refletem a natureza desse Deus Trino. Pai, Filho e Espírito Santo. O casamento é parte do gozo do perfeito amor, ou do amor pleno. O amor que envolve o corpo, amor que envolve emoções e amor que envolve espiritualidade. Quando eu olho para Lourdes, é óbvio que eu amo aquela mulher. Eu e ela já estamos envelhecidos, ou estamos caminhando aceleradamente para o envelhecimento, como todos nós, né? Mas eu não vejo mais aquela menina de 15 anos que eu comecei a namorar. Eu vejo uma mulher, eu vejo a mãe dos meus filhos, eu vejo uma companheira de jornada, eu vejo alguém com quem eu me entendo tão bem, de modo que a gente se funde num único sentimento, numa única mente. E é um gozo. Se todo o seu coração é de Cristo e o amor, que é o dom perfeito, é o dom sobre todos os dons, e você foi visitado, o Espírito Santo derramou sobre o seu coração o amor de Deus, então deixa eu lhe dizer que casamento para você deveria ser a relação mais importante que existe da vida humana. É óbvio que eu tenho amigos, eu gosto de você, tenho irmãos, companheiros já de tantos anos, gente que eu tenho assim um carinho, mais um carinho. Eu sou traído pelo amor de Cristo que há no meu coração. Mas nenhum ser humano pode ocupar o lugar da Lourdes. Porque ela cumpre um papel, na minha experiência física, do mistério da unidade entre pessoas. Ela me fala da sensação dessa unidade onde mais de um se transforma em um. E todas as vezes que eu tenho essa sensação física, num toque, num beijo, numa relação íntima, de alguma forma, é o sexo fazendo o papel de revelar para nós que o grande elemento que funde almas, que funde corpos e que funde espíritos se chama amor. Sem amor não há fusão de corpos, sem amor não há fusão de almas e sem amor não há fusão do espírito. O Deus Trino são 3 pessoas e se comportam como se fosse apenas uma, como se fosse não, porque de fato é apenas um, por conta da perfeição do amor que os une. Há uma ação perfeita
de amor no céu, ao ponto dos escritores bíblicos dizer que esse Deus trino é amor. Porque eles vivem a intensidade de uma relação amorosa, e esse é o sinal da fusão do plural para o singular. É quando três pessoas se mostram um, ou quando dois corpos, o corpo de um homem e de uma mulher, se fundem num só e numa única personalidade. Assim, atentar contra a unidade conjugal é atentar contra a unidade do Deus Trino. É tentar fazer uma ruptura naquilo que é inquebrável, naquilo que é impossível de você rachar e de você tocar, pois assim foi idealizado o casamento. De modo que nós pudéssemos gozar de um amor pleno, um amor que envolve corpo, que envolve sentimentos, de modo que eu tenho saudade da minha amada. O ministério me impôs algumas viagens longas, plantando igreja, fazendo trabalho missionário em África. Às vezes eu não podia levar, não dava para levar a família inteira, era colocar a família toda em risco de malária, era colocar a família toda em risco de epidemias terríveis, visitando, comendo coisas que eles não podiam comer, bebendo de uma água que eles não podiam beber, experimentando na carne aquilo que Jesus disse: se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará dano algum. Certa vez, participando de um trabalho de pesquisa de campo para a plantação de igrejas num campo de refugiados no Malawi, nós passamos em cima de um ribeirão que tinha o gado lá dentro, eu e mais 2 missionários. E quando chegamos lá na aldeia, na casa do pastor, a gente sedento, com fome, ele então serviu um almoço, e eu perguntei para ele de onde vinha a água dele, a água que eles bebiam, a água que eles lidavam para cozinhar, para tudo. Aí ele fez referência a esse ribeirão, lamacento, poluído, gado lá dentro, urinando e fazendo outras coisas um tanto menos dignas de serem mencionadas aqui publicamente. E ali é o seguinte: Senhor, tem misericórdia, abençoa essa água em nome de Jesus e toca para dentro. E aí no dia seguinte você amanhece bem, sem nenhuma dor de barriga, deixa passar uns 30 dias, faz um exame para ver se você pegou alguma verminose, porque existem algumas verminoses terríveis lá, e você está limpo, está completamente limpo. Então você vê o amor de Deus, o cuidado de Deus. Mas a frieza conjugal, para mim, ela é reveladora. A frieza conjugal só pode ser interpretada a partir da frieza espiritual. Porque existe uma espiritualidade montada triuna no casamento. E toda uma frieza do ponto de vista conjugal vai, vamos dizer, é batata, como minha avó dizia. Olha, vocês é batata, minha avó falava. É batata, vai lá ver como não é isso que eu estou dizendo. Então, por trás tem uma frieza espiritual, tem uma falta de despertamento para a formação espiritual, tem uma falta de despertamento à piedade. E por isso a gente imagina que casamento é um negócio que pode passar. Mas Deus é tão bom que Ele nos deu um exemplo perceptível para nós entendermos essa unidade que nós temos com o nosso cônjuge. E taxativamente, casamento é uma matéria que só se pode realmente aprender a partir do relacionamento com Deus. Caso contrário, a gente não sabe o que é casamento. Jesus, em Mateus capítulo 22 e versículo 30, respondendo a uma exposição de alguns saduceus que perguntaram que a lei de Moisés diz que se uma mulher é casada com um homem e esse homem morre, ela imediatamente tem que se casar com o segundo irmão dele. Pois, ó Deus, tinha um homem que tinha 7 irmãos.
O primeiro irmão morreu e a viúva casou-se com o segundo, que morreu, e a viúva casou-se com o terceiro, que morreu, que foi casada com o quarto, e assim até o sétimo irmão. Na ressurreição, de quem ela será esposa? E Jesus responde com essa expressão. O que está escrito? Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Por que na ressurreição não se casa? Porque você não precisa de uma referência para entender a Trindade. Você não precisa dessa referência. Porque lá você conhecerá a Trindade assim como ela é. Nossos olhos verão os olhos de Deus. Nós o perceberemos assim como Ele é. E, portanto, nós não precisamos mais de uma referência para nos ensinar o que é a Trindade. E o casamento é essa referência de como duas pessoas podem se fundir numa só. Como o plural se funde no singular. E qual é a argamassa disso? Amor. Amor. Você ama o seu marido? Quanto mais você amá-lo, maior será a sua consciência da unidade da Trindade. Melhor você perceberá a Trindade. Mas quando isso acontece, pastor? Quando a gente tem a gente está caminhando por uma trilha de formação espiritual. E Deus é o nosso objeto amado. Ele é o objeto da nossa fé, não a vida terrena, mas Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ensinando aos Colossenses, ele diz: buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, e não nas que são aqui de baixo, disse o Senhor. Que tipo de lição, portanto, existe por trás do matrimônio? Que a unidade, representada na relação de mais de uma pessoa, você só pode aprender no casamento. No casamento nós aprendemos sobre a triunidade e sobre a nossa união com Deus Trino, quando Paulo diz que nós somos um espírito com Deus. Essa unidade só pode ser sacramentada pela via do amor intenso, aquilo que Santo Agostinho falava que é a grande argamassa da virtude. É ela que junta a justiça à fortaleza, a fortaleza à prudência e a prudência à justiça, temperança. Assim, no casamento nós aprendemos sobre Deus. No céu este mistério ficará claro. A unidade só pode acontecer na força do amor pleno, e este jamais acaba. E é por isso que o primeiro e grande mandamento é: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E enquanto nós não amarmos a Deus com essa intensidade, nós estamos ligados a Ele. No Velho Testamento é amarás ao próximo e amarás ao próximo como a ti mesmo. É essa compreensão da unidade expressa na pluralidade que vem para a igreja. Aí agora ela vai trabalhar uma comunidade maior, ela vai sair da comunidade familiar, ela vai para a comunidade da grande família da fé. E lá na igreja a gente é uma porção de gente, mas no fundo nós somos quantos corpos? Um só corpo. E quando isso pode acontecer? Na manifestação do amor pleno. E aí vem São João e nos ensina o que é esse amor pleno e faz uma releitura desse amor pleno dizendo: ouvistes o que foi dito, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, mas novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, disse Jesus. Agora o paradigma não é você. No Velho Testamento você era o paradigma. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. Agora você tem que conhecer Jesus para poder amar sobre ele. Por isso é que a formação espiritual é tão importante, porque ela nos conforma a Cristo, ela forma Cristo em nós e nos transforma por Cristo. Até que a sua relação com Jesus seja de fato séria, bem séria,
a gente não vai conseguir amar o próximo como Jesus ama. Tem um detalhe no casamento que eu acho muito bonito, que é o voto. Ou o empenho da palavra diante de Deus. Esse empenho da palavra diante de Deus é sustentado por conta do depósito que nós trazemos no coração. E o único depósito que as Escrituras reconhecem como um tesouro é o Evangelho. Aí eu falo e menciono um voto para Lourdes fundamentado no Evangelho, de que eu não sou mais a mesma criatura, que as coisas velhas se passaram, todas as coisas se fizeram novas, e eu voto a você. Que o meu olhar é só para você, que os meus desejos são todos para você, que todo o meu amor é para você, que eu sou seu inteiramente e que não há nenhuma pontinha da minha unha que qualquer outro ser humano possa desejar que não seja você. Os casamentos não devem ser em julgo desigual, e lê-se aí julgo desigual, o depósito do Evangelho, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é julgo desigual. A gente imagina que julgo desigual é o seguinte: olha, pastor, esse fulano aqui é do mundo, e a minha filha está querendo casar com um cara do mundo. Tá certo? É um julgo desigual declarado, você tem toda a razão. Mas tem também um cara da igreja, um infiltrado 007, de uma agência lá nos quintos dos infernos, que aparece de vez em quando e se aproxima. E aí você vê aquela criança linda que cresceu na sua casa sendo cobiçada por um cara, agente infiltrado de uma agência dos quintos dos infernos. Por quê? Porque quando você for julgar julgo desigual, tem que julgar de acordo com o depósito que a pessoa tem. É o Evangelho? O que ele tem no coração? É o Evangelho? Não basta estar na igreja, precisa amar o Evangelho, viver em submissão ao Evangelho. E no meu caso, não era só ter o Evangelho, como é que ele acreditava que os caras iam ser salvos. Você já leu as Institutas? Conhece os reformadores? Sabe quem eles são? Aí meu genro começou a dizer que sim, conhecia os reformadores. Então você é um bom candidato. Você é um bom candidato a se aproximar dela. Nós guardaremos o voto conjugal, e aqui, irmãos, da mesma forma que guardamos o Evangelho. Se a sua postura para com o Evangelho foi uma postura frágil, sem nenhum tipo de compromisso com o Evangelho, você não vai sustentar a aliança conjugal. Não vai. Não vai sustentar. Nosso cônjuge será especial para nós na mesma medida que o Evangelho é especial. E quando o Evangelho é especial? Quando você se submete a um processo de formação espiritual e Cristo é formado em você. Até isso acontecer, nada. É um evangélico, crente, membro da igreja, mas nada. Uma vez que você casa e o depósito de ambos, dele e dela, são o Evangelho, eles estão firmados no grande propósito de honrar a Deus, vivendo vidas de acordo com o Evangelho, para a glória de Deus. Eles estão combinados de que vão viver uma vida se esforçando todos os dias para que a imagem de Jesus seja formada neles. Casam-se, vão morar no mesmo endereço, dormir na mesma cama, acordar todos os dias, dividir tubo de pasta de dente, dividir o quilo de arroz, enfim, dividir a vida, compartilhar a vida, e isso cria um ambiente. Cria um ambiente. Esse ambiente é um ambiente para o qual eu e você precisamos estar atentos, que é o ambiente da nossa casa, é o ambiente do casamento, é o ambiente onde o discípulo de Cristo desenvolve sua espiritualidade. É ali. Ali é o seu tabernáculo. É para lá que você volta todos os dias.
E então o ambiente é um ambiente que revela a nossa completa fragilidade. Eu sou barro, ela é barro. Nós estamos sendo formados pelas mãos do oleiro. O Espírito Santo está trabalhando. E olhando para o livro de Provérbios, nós somos ferro que ao ferro se afia. Então, muitas vezes, na posição de cabeça dela, eu sugiro a agenda. Eu proponho a agenda. E a agenda é, vamos parar até a hora para a gente ter um momento de comunhão no Espírito, orarmos, enfim. Tudo bem com você? Não, tudo bem. Eu tenho algumas coisas para fazer, tem roupa para pôr na máquina, tem não sei o que para passar, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, mas tudo bem, a gente vai. Aí no primeiro dia acontece que não dá para fazer esse momento, quando ela chega das atividades dela, que já vai, muitas mulheres já é a segunda atividade de trabalho do dia, já me encontra dormindo no sofá. Então é aquela oração de mão dada no leito. Senhor, obrigado pelo dia, dá-nos uma noite de sono reparadora, confortadora, renova as nossas forças. Amém. Mas houve o desejo de estar junto. Casamento é uma aliança feita no Éden. Se a gente pensar o Éden, a gente vai entender muita coisa do que Deus pensa sobre casamento. E cuidado, o Éden é um jardim, o Éden não é um deserto. O Éden é um jardim que Deus nos deu para não somente cultivar, mas nos alimentarmos desse jardim. Eu chego a entender que o Éden é a própria provisão para a sobrevivência humana. Então, eu diria que a minha casa, o meu espaço, o meu ambiente é um ambiente de subsistência. Se eu não tiver um ambiente bem cuidado em casa, eu, com certeza, a qualquer momento vou estar negociando o depósito do Evangelho. A norma bíblica é que as alianças instituídas por Deus sejam invioláveis. E numa aliança que há o empenho da palavra, há votos de fidelidade, e esses votos são feitos diante do verdadeiro Deus que guarda a fidelidade todo o tempo. E ainda que sejamos infiéis, diz a Bíblia, Ele permanece fiel. Mas a nossa fragilidade, de novo, eu quero invocar para você perceber que isso não é uma coisa construída sozinho. Você não vai construir sozinho um ambiente para o seu lar e para o seu casamento. Você precisa do depósito do Evangelho. A palavra de Deus precisa estar viva dentro de você. Por quê, pastor? Porque o Evangelho sustenta a relação com Deus. E o Evangelho sendo vivido na dinâmica diária do casamento, gera, com certeza, um ambiente de piedade. Assim, um marido que vê a esposa tão envolvida com a sua vida, mas tão envolvida com as suas atividades, com a sua vida pessoal, com os seus dramas, com a sua agenda, há de lembrá-la, meu amor. Você já se encontrou hoje com o autor do Evangelho? Esse Evangelho que a gente invoca sentado na mesa, andando na rua, em casa, em todo lugar. Porque a única coisa em depósito que eu tenho é o Evangelho. Se você me abraçar, sai versículo bíblico. Se abraçar forte, é capaz de sair a Bíblia toda. O Evangelho de Jesus. A piedade gera esse ambiente, um ambiente marcado pelo Evangelho. De manhã, dormiu bem, meu amor, vamos tomar café. O que a gente conversa? Temos duas alternativas. Numa igreja, eu sou pastor, podemos falar da vida de muita gente. Podemos falar uma pessoa por dia. Mas a gente nunca escolhe essa via, a gente escolhe o Evangelho. Você sabia que a palavra de Deus diz isso? Você sabia que a palavra de Deus diz aquilo? Você sabia que a palavra de Deus diz aquilo outro? A verdade é que marido e mulher precisam de formação espiritual. Eles precisam aprender a arte de viver uma vida virtuosa para a glória de Deus.
Aí você tem um marido, às vezes, muito consagrado, ou vice-versa, uma esposa muito consagrada e o outro cônjuge ralinho, rasteirinho, nunca tem ânimo para nada, não tem ânimo para estudar, não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem ânimo para viver as disciplinas da espiritualidade. E então o que acontece no fim? O que acontece no fim é um casal vivendo um evangelho superficial e flertando todo o tempo com a separação. Ela imaginando que tem uns caras na vizinhança muito mais bonitos que o marido dela. E não é difícil, por exemplo, encontrar alguém que seja mais bonito do que eu, porque minha glória foi desvanecendo. Desde os 20 anos. Minha glória foi desvanecendo, o cabelo foi caindo, as rugas chegando, não é? Por mais que eu me exercite, mas a gravidade é uma lei fixa no universo e tudo que era firme agora fica flácido, cai. Não é difícil encontrar alguém mais bonito do que eu. E não se ache, não é difícil encontrar alguém mais bonito que você. Ou você pensa que é a nova Greta Garbo aqui do tempo, né? Voltando no tempo e ressuscitou a Greta Garbo e você então é uma nova Greta Garbo ou você é uma nova Elizabeth Taylor. Minhas referências de beleza estão todas no passado. Greta Garbo, Elizabeth Taylor, não é? Gisele Bündchen não entra aí na minha seleção. E com certeza tem gente mais bonita que você. Mas sabe que o que encanta, ou que deveria encantar a gente que é crente, é o Evangelho. É o depósito do Evangelho. Então, quanto mais eu puder derramar Evangelho dentro da Lourdes, eu derramo. Por isso ela ouve o sermão de domingo 3 vezes. Ela ouve uma vez indo para a igreja. Ela ouve 2 vezes, a segunda vez na igreja. E ela ouve a terceira vez voltando para casa. Né? E todas as aplicações, gente, entendeu aquele versículo? Se você perdeu aquele pensamento, você perdeu o sermão inteiro. Entendeu aquilo? Ah, entendi. Por que isso? Por causa do processo, do compromisso com a formação espiritual no casamento. Então, o casamento precisa ser saturado de escritura. Marido e mulher precisam dessa formação espiritual. E o marido deve ajudar a esposa na formação. Se de alguma maneira esse processo está invertido, é porque de alguma maneira você, marido, e você, esposa, não perceberam ainda qual é o papel de cada um no reino de Deus, na vida humana, na estrutura da família e no cotidiano. Ah, porque eu sou muito preguiçoso, é minha mulher que me chama para ir à igreja, o culto de oração, é ela que ora aqui em casa, e etc. Está errado. Por que ela faz isso? Por causa de algum problema no processo de formação espiritual. Você não entende o que é autoridade espiritual. Não entende. E aí ela assume, porque ela vê os filhos crescerem, ela vê ao seu lado uma série de necessidades espirituais para as crianças, a família está se formando, e quem vai fazer esse trabalho? Quem vai dar formação espiritual aos filhos, ao processo que vai transbordar para além do matrimônio, para dentro da família? Então o marido deve buscar a Deus, ele deve ser um doutor das Escrituras. Pastor, um doutor? Exatamente. Exatamente. Você, quantos homens tem aqui? Digam amém. Amém. Um amém mais grosso, por favor. Amém. Isso. Glória a Deus. Você tá no gravador, irmã? Essa voz grossa que apareceu aí para todo mundo é biblicamente responsável pela formação espiritual da esposa e da família. Quem precisa ler? Todo mundo precisa ler. Quem precisa ler mais? O marido. A esposa tem que ler? Tem que ler. Lógico que tem que ler. Mas o marido
muito legal para a construção de uma agenda de formação espiritual no casamento é compartilhar com a esposa os resultados da sua leitura. Compartilhar com ela os resultados da sua leitura. E ler o quê, pastor? Ler tudo. Ler tudo. Ler teologia, né? Ler teologia também. E ler teologia é uma boa orientação. Esqueci. Teologia. Então você tem que ser um teólogo. Você tem que ser a própria encarnação da teologia. Estudando e sabendo do que a palavra de Deus ensina sobre todos os aspectos doutrinários da fé. Primeiro porque se ela passou algum tempo durante o dia, já coitada, cansada, zapeando lá no controle remoto da televisão e parou em algum programa evangélico, é sua responsabilidade para ela não falar que está determinando isso ou aquilo. Se você chega lá, olha, está determinando isso, olha, aí você vai orar, ela começa... E Deus de milagre, e começa a bater assim o pé no chão, ou então se ela começa a dar fazer uns movimentos assim, você fica assim, epa, menina, onde você foi hoje? Por onde você andou? Aonde você foi? Que vídeo você andou vendo no YouTube? Então, a construção da formação espiritual da mulher é responsabilidade do marido. E eu vou dar a você um caminho, marido, um caminho. Porque eu não posso falar uma coisa, colocar uma responsabilidade enorme sobre os ombros do marido aqui, e os maridos saírem daqui, mas eu faço o quê? Então vou lhe dar um caminho. O caminho que você deve tomar é intervir na piedade. E como é que eu intervenho na piedade, pastor? Primeiro ponto, é eliminando as matrizes da impiedade na sua vida e na vida dela. E eu não sei se você já conhece quais são as matrizes da impiedade que estão aqui relatadas na palavra de Deus, mas eu vou pedir que você abra comigo para identificá-las em Romanos capítulo 3. Romanos 3. Olha, uma agenda para a formação espiritual do casal. Uma agenda, hein? Romanos capítulo 3, versículo 9. O que diz? O que diz aí, mano? Que se conclui. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não. De forma nenhuma. Se você tiver uma canetinha, você vai sublinhar quais são as matrizes da impiedade e que são essas as matrizes que impedem que a piedade cresça na sua vida pessoal, na vida do seu casamento e na vida da família e da igreja de uma forma geral. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos concordam com isso? Todo mundo pecou e foi nivelado pelo pecado, todo mundo caiu da glória, decaiu da glória de Deus. Muito bem. Veja quais são as matrizes da queda, que são os focos fundamentais da pecaminosidade humana. A garganta deles é... Isso aponta para quê? Não, eu vou facilitar a pergunta. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. Aponta para quê? Linguagem. A linguagem. Então você pode colocar aí que uma das matrizes da impiedade é a linguagem. Quanto mais iníquo, quanto mais pesada, quanto mais forte, quanto mais carnal for a sua linguagem, menos possibilidade, ou vamos dizer,
mais agressão ao ambiente da piedade nós traremos. Então, primeira coisa é tomar conta do que fala. Numa igreja, os membros da igreja precisam tomar conta da sua fala. Num casamento, marido e mulher precisam tomar conta da sua fala. Você não pode falar tudo o que você deseja falar na presença dos seus filhos. As crianças sempre precisam ser protegidas, sempre. Não pode haver absolutamente nada dito na presença dos filhos. Assunto de casal não é discutido na presença dos filhos. Os filhos precisam crescer venerando seus pais e os respeitando de tal maneira que os considere realmente gente santa. Gente santa. É a reverência que o filho precisa prestar aos pais. Essa reverência vai reverberar no futuro, quando a Bíblia manda que a gente ame os pais e cuide deles. E cuide deles. Filhos que abandonam os pais são filhos ímpios. Nós não podemos abandonar papai, mamãe, essa gente. E quando que a gente aprende isso? A gente aprende isso no processo de formação espiritual. Primeiro no casamento, segundo na família. Aliás, primeiro pessoalmente, depois no casamento e depois na família. Continuando. A garganta deles é sepulcro aberto. Vê aqui. 14. A boca eles a têm cheia de... Quer dizer, outro versículo nos lembrando da questão da linguagem. Outro versículo alertando-nos que uma das matrizes da impiedade é a linguagem. Continuando. São os seus pés velozes para derramar sangue. O que isso quer falar? Aponta que matriz é essa de impiedade? De pés velozes para favorecer a violência. É a violência doméstica. De vez em quando eu ouço essa história de violência doméstica na vida de um casal cristão. Meu Deus, o nível de tensão cresce a um ponto tal que existe uma agressão após outra agressão. Primeiro, seguindo as bases das matrizes impiedosas em Romanos capítulo 3, primeiro fazendo uso da garganta e depois fazendo o uso da própria mão como instrumento de violência. E existem vários instrumentos de violência, né? A voz não é um único. Vários instrumentos de violência. Agora, esses instrumentos de violência vingam e tomam conta do ambiente familiar. Por quê? Porque os pais, porque o marido, porque a mulher não entendeu ainda que casamento é um negócio divino, que casamento tem uma espiritualidade atrás dele e que casamento, na verdade, é uma ferramenta de revelação do Deus triuno. Aí eles se dão ao desplante de ofenderem-se mutuamente. E às vezes com agressões terríveis. Às vezes com posturas terríveis. Se você quer criar um ambiente de formação espiritual no seu lar, comece corrigindo a linguagem. Depois, corrija os instrumentos de violência. Versículo 16. O que há num caminho onde a garganta é sepulcro aberto e os pés são velozes para derramar sangue, são velozes para dar vazão à violência, à destruição, verso 16, e miséria. Você quer uma família destruída, miserável? Quer ou não? Então elimine essas matrizes. Elimine. Diz o verso 17, desconhecer o quê? O caminho da paz. O caminho da paz. O que então, que matriz é essa? A guerra, a disputa. Quando você entrar em casa, entre rendido, leve uma bandeira branca, balançando. Estamos reunidos neste lugar em nome da paz.
a paz vai ser quebrada. E marido, aliás, o marido deve ser o grande interventor da paz. Ei, meu amor, calma lá. Calma lá. Vamos demolir essas matrizes da impiedade que alojaram-se na nossa vida com a queda e vamos, em nome de Jesus, orar aqui. Eu conheço um casal, é até um negócio engraçado, mas é uma coisa que ilustra bem. É engraçado, se você quiser rir, ria. Eu já ri muito disso, né? E sempre quando me lembro, a sensação que eu tenho é de vontade de rir de novo. Então diz que a mulher dele estava criando assim uma série de problemas, todo dia um problema, todo dia um problema, todo dia um problema. Eles crentes, ele dizia para ele assim, olha, eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus em tese. Nós fomos criados em Cristo para vivermos em paz. Agora eu vou ter uma outra atitude diante de você. É o dia que você vier falando alto para mim, batendo pé para mim, tentando tomar vantagem no espaço da relação e criando uma dificuldade pacífica para a nossa convivência, eu vou dobrar o joelho onde eu estiver. Pode ser no supermercado, pode ser no meio da rua, em qualquer lugar eu vou dobrar o joelho e vou começar a orar por você. E ela pensou que isso era brincadeira. Aí um belo dia eles saem, uma nova lua de mel, e ela cria uma confusão. Ele dobrou o joelho no meio do saguão do hotel e começou, Senhor, tem misericórdia dessa mulher, tem compaixão dela. E ela viu que ele cumpriu a promessa. Dali para frente, quando ele começava quando ele começava a ameaçar a dobrar o joelho dela, ela dizia assim, ela brigava mais, não dobra o joelho, eu não quero você de joelho. E não tinha jeito, ele dobrava o joelho e orava. Aí, ó, tem um irmão aqui que tá doido para dobrar o joelho, hein, tia? Fábio tá doido para dobrar o joelho. Era interessante como é que ele agia. Ele dizia, só Deus pode intervir nisso. Porque eu não sei por que você assume esse papel, porque todo papel beligerante nasce do pecado, é uma matriz da impiedade, a beligerância, a guerra, a luta, a discórdia. Então, todas as vezes que você sentir que a paz vai ser ameaçada, você note perfeitamente que há uma ação contrária ao Evangelho. Isso não é de Deus. E aí você vai demolindo essas matrizes da impiedade. Segundo ponto, que eu acho que deveria ser um ponto de formação espiritual para os maridos, tanto na relação quanto na família, com os filhos. Primeiro é mostrar para os filhos. O Heber e a Raquel aprenderam a destruir as matrizes da impiedade algumas vezes. Uma vez eles estavam lá discutindo os dois, arrumando um probleminha desse de irmão, um com o outro. Lembra, Heber? Aí eu falei, dá um abraço. Aí eu não quero, não sei o que, dar um abraço. Abraça. Abraçou? Abracei. Abraça mais forte. Abraçou? Agora abraça e não desabraça. E apanharam abraçados. Apanharam abraçados. Aí, o que eles aprenderam? Eles aprenderam beligerância jamais. Tem que destruir a matriz da impiedade. E quem faz isso? Quem faz isso é quem tem autoridade espiritual para fazer. Tem que destruir a matriz da impiedade. E a matriz da impiedade é destruída à força da formação, da educação. Aí levaram, como lá em casa, tudo era bíblico. Tudo era bíblico, né? Quantas eram, Heber? Qual era o número das chineladas com aquele chinelo chinês? Depende. 5 da graça e 7 da perfeição. Aí eu falava, ó, você pode escolher.
Você pode escolher a graça ou a perfeição. Na graça você leva 5 chineladas de chinelo chinês e na perfeição você leva 7. Correção perfeita, 7. Quer 5 ou quer 7? Queremos graça, pai. Queremos graça. Sempre graça. Agora, fez tudo, tal, chora, barará, babô. Agora vem cá os dois, dobrem aqui os joelhos, vamos orar os dois. E dizer, Senhor, nossa casa não é do diabo. Isso aqui não é o diabo. E eu dizia para eles, vocês podem ser crianças, brincar, pular, fazer o que quiser. Mentiu para mim, tá roubado. Mas você não me escapa. Se pregar uma mentira, você não me escapa. Pro banheiro. Pro banheiro. Coisa suja a gente lava no banheiro. Vai lá pro banheiro. No banheiro. E lá no banheiro, tufa, tufa, tufa. Entendeu? Entendi. Quantas vezes, pastor? 2 vezes, cada um. Resolveu. Precisa muito, não. Sim, uma psicologia maravilhosa. 2 vezes. Não é? E estão lá, estão vivos, estão crentes, estão na igreja, estão vivendo, casados, removendo a matriz da impiedade. Segundo assunto que você precisa lidar dentro do casamento e da família é a questão da fé no sacrifício. O que a pessoa de Jesus fez na cruz? Esse processo da humanização de Deus, esse milagre que é Deus se fazendo homem, se fazendo carne, esse processo precisa ser compreendido. A união hipostática de Jesus, 100% homem, 100% Deus. Isso tem que ser parte de uma conversa de almoço de domingo. Sentado na mesa para cumprir o que as Escrituras ensinam. E quem faz a agenda da formação espiritual da família? É o marido. Se não houver uma atitude proativa na formação espiritual do lar, do casamento e da família, ou eles vão se separar no processo, ou então, mais tarde, vão ter problemas com questões relacionadas aos seus filhos. Nós não temos que ser conselheiros dos nossos filhos. Ele não precisa do seu conselho. Porque um pecador não tem muito o que dizer para o outro pecador. Não tem nada a dizer. Eu não tenho nada humanamente falando a dizer para você. Um pecador não tem nada a dizer. Deus não pede que os pais sejam conselheiros. Deus pede que os pais sejam formadores. São formadores dos seus filhos. Formam seus filhos como discípulos de Cristo e sentem dor de parto até que Cristo seja formado neles. Até que eles dobrem o joelho, chorem seus pecados diante de Deus e confessem Jesus como Salvador, ele sente essa dor de parto. Depois do sacrifício, faça um passeio com a sua mulher e com a sua família. É muito legal isso. Usa as 4 virtudes cardeais de Santo Agostinho. Eu nem vou dizer que foi de Platão. O esquema é platônico, mas vamos dizer, o desenvolvimento das virtudes é uma matéria agostiniana. Pega isso e vai conversando. Vocês vão para onde? Vão para Cabo Frio? Vão para... Qual é a praia que vocês gostam de ir aí? Sei lá. Qualquer uma dessas praias que vocês gostam de ir, o trânsito de vida, olha, nós vamos falar de 2 virtudes para ir e 2 virtudes para voltar. Aí não, aí o cara quer, vamos dizer, ele quer lidar com outras matérias a nível da fé. Não, você é crente, gente. Gente, você é crente? Amém. Vamos perguntar se o nosso vizinho aí é crente ou um infiltrado, porque você deve ter aí uma... Você é um crente mesmo ou você é infiltrado aqui, está disfarçado? Hein? Aqui assim, ó, desse lado de cá aqui, é crente ou infiltrado? Crente? Aqui, é crente ou infiltrado? Galera lá de trás, crente ou infiltrado? Galera lá de trás é pra... Crente ou infiltrado, gente? Ah, legal, bacana. É crente. E finalmente, a prática dos exercícios espirituais. Tudo isso leva tempo, isso aí não é do dia para a noite, não. Sabe quando
na minha família, nós tratamos disso aqui, viver na prática os exercícios espirituais, foi o último assunto que eles estudaram comigo antes de sair de casa. Vão se casar. Ele casou em janeiro, 25, ela casou em 16 de fevereiro, 15 dias de distância. Meu Deus mesmo, haja coração. Fiquei arrebentado. Fiquei dilacerado. Eram lágrimas minhas espalhadas por todos os cantos da casa. Gente, a gente leu junto Celebração da Disciplina e cada uma daquelas disciplinas espirituais. Isso agora, esse é o depósito. Compartilhem o depósito. Com quem vocês forem, onde vocês estiverem, compartilhe o depósito. Quem me ensinou isso? A Bíblia. Que bom quando você tem a Bíblia e a consulta e a vive. Você tem toda uma agenda de formação espiritual dentro da Bíblia. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, em outras palavras, cada cristão é um professor em potencial. Cada cristão, professor em potencial. Professor de quê? Da espiritualidade, da vida, da Bíblia. Estude a Bíblia. Eu quero construir um casamento longevo. Estude a Bíblia. Eu quero construir uma família onde meus filhos sejam crentes. Apliquem a Bíblia. E o que ensina a Bíblia? A Bíblia ensina que não há lugar nem horário para o culto. Quantos cultos eu fiz dentro do carro? Uma vez ensinando a minha pequena a respeito da graça do silêncio, a gente vinha de um retiro espiritual em Friburgo, aqui bem pertinho, o Web deve lembrar disso, e ela vinha falando muito, assim, ao longo da viagem. E eu, querendo um pouquinho de silêncio, disse assim, olha, vamos fazer uma brincadeira, nós vamos ficar em silêncio até o fim da serra. Se vocês conseguirem ficar em silêncio até o fim da serra, eu vou pagar um café da manhã para vocês. Se não fizerem silêncio, vocês vão ficar com fome. Brincadeira boa pra caramba essa. Tudo certo? Tá começando, hein? 1, 2, 3, já. Aí a Raquel ficou 10 segundos em silêncio. Aí ela disse assim, pequenininha, né, 2 anos de idade, cutucou assim, bateu no meu ombro e disse assim, mostrou o dedinho e falou assim, pai, licença. Aí eu, tá bem, pode falar. Ele disse, eu não gosto dessa brincadeira, não. Cara, há tantas maneiras de você ensinar espiritualidade. Às vezes era na saída do culto, né? Já adolescente. Outras vezes era em alguns pedidos que os adolescentes fazem normalmente. Pai, posso acampar com os amigos? Aí eu disse para ela, você tem 5 minutos para convencer com argumentos inteligentes e em nome da inteligência eu digo sim ou não. Se eu julgar que os seus argumentos são fracos demais, eu digo não. E se eu não conseguir argumentar com você, dada a força do seu argumento, eu digo sim. Aí ela ficava, sabe. E aí eu, quando o tempo do silêncio era muito grande, eu perguntava, então, não quer argumentar comigo? Eu sou a pessoa que diz sim ou não, tudo depende do seu argumento. Você não é um ser humano inteligente? Sou. Então me diga, me convença que eu deva deixar. Porque todo mundo vai.
Olha, no meu julgamento é um frágil argumento. Por quê, pastor? Porque a burrice sempre esteve do lado da maioria. Então você não é burra. Então nunca fique do lado da maioria, porque se você ficar do lado da maioria, você vai sempre escolher a pessoa errada, você vai ficar com Barrabás e não com Jesus. Porque eu vou ganhar um ponto na prova. Não precisa desse ponto. Esse ponto aí você tira estudando melhor e sendo a melhor aluna da sala, que é o que você deveria fazer como crente, para glorificar o nome de Deus. Ser a melhor aluna, para que todos saibam nessa sala que a melhor aluna é crente, é filha de pastor. Tá bom, pai. E assim foi. Os argumentos foram sendo destruídos, desmontados, arruinados, a inteligência permaneceu em nome daquele que nos fez assim. E ele foi glorificado. Então, nós temos uma unção que nos ensina. Não subestime a sua capacidade de estudo bíblico. Estude. Cerque-se de alguém que possa te ajudar, alguns comentaristas, pessoas que podem com certeza cooperar para o seu crescimento e formação espiritual, e confie no magistério do Espírito Santo. E por último, para a gente almoçar. Todo lar precisa haver um cultivo da presença de Deus. Quanto maior o silêncio, quanto maior o controle da linguagem, quanto maior for a docilidade e a generosidade e os movimentos forem mais tranquilos e mais doces uns para com os outros, a presença de Deus será cultivada. Eu não me lembro se você tem consciência bíblica daquele texto de Elias, quando ele estava na caverna e Deus o chamou para fora da caverna e houve um vento que arrebentava as pedras. E diz a Bíblia que Deus não estava ali. Furacão, arrebentando pedra, daqui a pouco um relâmpago, uma tempestade feroz, e Deus não estava ali. E de repente, uma brisa suave e tranquila soprou no vale, e Deus estava ali. Deus está nessa gentileza, nessa docilidade, nesse movimento tranquilo, pacífico e de volume baixo. Uma linguagem bem construída e uma capacidade de falar para a glória de Deus. Eu trago esse cultivo da presença de Deus no lar e na casa dentro da moldura do Salmo 84, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, como lugar da minha habitação, encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu, estou seguro enquanto estou nos teus altares. Amém. Faça no seu lar, construa no seu lar aquele altar de adoração, aquele altar de vida para com Deus, e não tema os vendavais. Tema. Aprenda sobre aquela argamassa que une a Trindade, o amor perfeito. Viva isso na sua relação com Deus, viva isso na sua relação com seu cônjuge, com seus amigos. Veja no outro, no seu irmão, nas pessoas da sua congregação, alguém, olhe em cada um como sendo alguém digno de ser amado. E ame. Não brinca com esse negócio de amor, não. Ama. Ainda que você não tenha uma resposta na mesma medida. Porque a Bíblia não diz que aquele que ama terá a garantia de ser amado. Não diz isso. Ela só manda a gente amar. Amém, amados? Amém. Vamos orar? Recline a sua cabeça. Podemos ter sua ajuda, pastor Wanderson?
esse talvez fosse um bom momento de arrependimento. Esse talvez fosse um bom momento para você pedir perdão a Deus. Orar a Deus para que o seu casamento tenha as marcas da formação espiritual e que essas matrizes pecaminosas sejam destruídas no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te amamos do fundo da nossa alma. A gente não está interessado numa fé que faça a gente pular, gritar, como se nós fôssemos alguém de quem o Senhor zomba da inteligência. Nós queremos, ó Pai Celestial, no nome de Jesus, cavar mais fundo a nossa relação contigo. Nós queremos ficar mais encantados com o mistério da Trindade. E queremos aprender mais profundamente sobre esse mistério na relação com o nosso cônjuge. Ajuda-nos a honrá-los. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a oferecer a ele ou a ela uma relação sem medo, uma relação sem ameaças, uma relação que não vai terminar amanhã, depois que conhecemos uma mulher mais bonita ou ela conheceu um homem mais bonito. Destrói em nós, ó Deus e Pai, essas influências da cultura. Destrói em nós, ó Pai Celestial, o quanto nós fomos formados por essa cultura decaída. E faz a gente ir além do que os olhos veem, do que o corpo sente. Ajuda-nos, ó Deus, a abraçar o outro, beijar o outro, com aquele sentimento de reverência, entendendo que há um voto entre nós. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a provar profundamente da relação conjugal, trocando e ofertando, Senhor meu Deus, carícias, em nome da proporcionalidade do prazer. E que a gente no final tenha aquela mesma sensação que o Senhor teve ao fim da criação em cada dia e viu Deus que isto era bom. Ó Deus, expulsa da nossa vida essas matrizes impiedosas. Tira de nós, ó Deus e Pai, esse monte de coisa ruim que a cultura vai formando na gente à medida que a gente tem mais tempo de TV do que tempo de Bíblia, tem mais tempo de jornal do que tempo de Bíblia, tem mais tempo de magazines semanais do que tempo de Bíblia. Ajuda-nos a perceber a vida com o teu olhar. Ajuda-nos, ó Pai Celestial, a viver um caminho de fidelidade. Fidelidade. De modo, ó Deus, que a Lourdes possa dormir tranquila, sabendo que o único lugar no meu coração é dela. E sabendo que eu sou aquele que ocupa o único lugar no coração dela também. Isso tudo, Senhor meu Deus, sob a influência de um Deus perfeito, que imaginou a relação conjugal como sendo um veículo para nos ensinar o amor perfeito, o amor pleno. Que nós saiamos daqui desejosos de amar melhor, de amar mais intensamente, de cultivar, ó Deus, a virtude de todas as virtudes,
E nesse caminho, ó Deus e Pai, viver compassivamente, generosamente, docemente, distribuindo, ó Deus, olhares caridosos, abraços fraternais. E, ó Deus e Pai, distribuindo amor por onde quer que a gente vá. Para isso nos forma Jesus em nós, porque o paradigma agora não sou eu. É um Jesus que nos deixou o Evangelho, que o Senhor diz que é o grande tesouro da nossa vida. Abençoa meus irmãos, cada um, ó Deus e Pai, a nível da sua casa, da sua vida familiar. Agora, Senhor, meu Deus, que a gente vai para o nosso ágape, que a gente vai para a nossa festa de amor, a gente vai celebrar o amor ao redor da mesa. Ajuda-nos a sermos moderados, ajuda-nos a sermos, Pai Celestial, homens e mulheres que se desarmam ao redor da mesa, que a gente possa rir nessa tarde, aproveitar a beleza desse espaço, que a gente possa ter um tempo de contemplação dessa beleza, e que, acima de tudo, que a gente desça daqui despertado a que Jesus Cristo seja formado em nós. Numa representação de fé cristã contracultural. A gente não tem nada a ver com salões escuros e luz piscando. A gente não tem nada a ver com esse clima de boate e danceteria que fizeram da igreja. A gente só quer viver o Evangelho como está escrito. Amém. Em nome de Jesus. Amém.